Mas vamos lá, Fernandão. Hoje, um tema que eu diria que tem muita gente, não só na nefrologia, mas também de fora, que olha para esse tema com um certo receio até, porque aquela famosa. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um caso de nefrite subintersticial na minha residência, o Dr. João Batista virou para mim e falou desse jeito, ele é perfeitamente, falou assim: toda vez que você tiver uma situação com uma injúria renal e você não souber exatamente o que está acontecendo, pense em nefrite subuntersticial. Quase sempre. Captei. É, eu queria escutar você, Fernando. Qual que é a sua impressão da nefrite tubulo-intersticial como nosologia? Então, na verdade, né, ela é uma entidade importante, primeiro por causa do contexto epidemiológico, né? É uma condição cuja incidência ela tem aumentado. Parte disso, talvez, justamente por esse fenômeno, né? Nós, nefrologistas, os internistas, os hospitalistas, eles têm pensado mais nessa condição, por conseguinte, o diagnóstico ele tem sido mais feito. E a outra coisa, a gente vai depois discutir mais detalhadamente, é o carro-chefe dessa condição, que é a nefrite intersticial, anemia induzida por droga, né? Então, e hoje a gente vive aí o mundo da polifarmácia, né? Então, justamente por um efeito aditivo, talvez até multiplicativo, né? Você, essa incidência ela tem aumentado. Mas, de fato, cara, ela precisa estar na mente do nefrologista, seja num cenário ambulatorial, seja num cenário hospitalar. A gente lembra muito dela no contexto do hospital da IRA, né? Mas às vezes ela é uma entidade subreptícia, também no contexto do ambulatório, nos prega algumas peças, né? Algumas ciladas. Então a gente vai discorrer um pouquinho disso aí, sobre Eu isso aí. vou até aproveitar o seu gancho. Realmente, a nefrite subuntersticial por droga, normalmente, quando você pensa nisso, a nefrite subuntersticial aguda, quando você pensa nela, você pensa em droga, e ela responde aí por cerca de 3/4 dos casos, mas tem 25% de casos que não são associados a ela. Eu queria começar até por eles. O que que você... porque como é uma situação cada vez mais prevalente, muito relacionada à droga, eu queria levantar aqui a lebre daquelas outras situações que podem ser potencialmente indutoras da nefrite tubulotercial. Então, existem algumas condições sistêmicas que a gente tem que sempre lembrar. Uma clássica é a sarcoidose. Então, a sarcoidose é uma forma de NIA com manifestações extra-renais, mas no rim, a expressão histológica dessa condição é com NIA. Pode ser uma NIA granulomatosa ou não. Então, às vezes, ela tem esse fenótipo granulomatoso, vai entrar no grande guarda-chuva dos diagnósticos diferenciais das nefropatias granulomatosas, mas sarcoidose é uma coisa importante. E para essa condição você tem algumas pegas diagnósticas, né, algumas chaves diagnósticas, a hipercalcemia, a hipercalciúria, o acometimento pulmonar, seja nodal, seja intersticial. Então a sarcoidose ela precisa estar aí na nossa mente. A outra são doenças autoimunes. Duas clássicas são a síndrome de Sjögren e o lúpus. São condições eh, importantes. Eu vou destacar duas outras condições, né, então, que são doenças sistêmicas, eh, três outras condições, tá, que são doenças sistêmicas não relacionadas à droga, que são raras, mas que a gente precisa pensar. Essas três condições são a doença relacionada a IgG4, isso é uma entidade importante, ela tem sido cada vez mais reconhecida do ponto de vista renal. Ela se expressa como uma anemia, mas ela tem um detalhe histológico importante, né? Ela é uma anemia, mas que a membrana basal do túbulo ela está doente. E está doente basicamente por depósito de imunocomplexo. Então, toda vez que você tiver uma anemia com depósito de imunocomplexo na membrana basal tubular, você pensa nessa condição. E aí, do ponto de vista do infiltrado linfoplasmocitário, também tem uma diferença, porque aqui quem está invadindo o interstício renal é o plasmócito rico em IgG4. Então, é uma pressão aí
uma expressão imunofenotípica característica dessa condição. Mas mesmo que você não consiga fazer essa imunofenotipagem, esse dado do depósito de imunocomplexo na membrana basal tubular deve te alertar para essa condição. Essa condição tem comemorativos extrarrenais também, né, então? Ela pega algumas glândulas, ela pega o pâncreas, ela pode ser uma causa de pancreatite aguda recorrente, inclusive. Ela pode acometer glândula salivar, ela provoca uma cialadenite, às vezes muito importante, uma dacroadenite, acometamento de glândula lacrimal, e aqui ela se reveste, às vezes, de uma expressão bastante marcante, com proptose, inclusive, é um diagnóstico diferencial de proptose. Ela pode acometer linfonodo, causa de linfoadenomegalia, acometimento pulmonar, nodal e intersticial. Então, é uma doença sistêmica, é uma doença fibrosante e se caracteriza pelo infiltrado linfoplasmocitário nesses órgãos acometidos. Então, lembrar dessa condição. Doença relacionada a IgG4. Existe uma outra condição, né, então, que é a anemia relacionada à hipocomplementemia, a doença rara também. O marcador aqui é o consumo de complemento sérico. Então, essa é uma avaliação laboratorial aqui já importante você fazer, embora rara, você precisa reconhecê-la. Já viu, Fernando? Não. Essa eu nunca vi. IgG tipo 4 eu já vi 2. Essa eu nunca vi. É uma condição. E às vezes é difícil, porque o consumo de complemento ele pode estar presente em outras condições. O lúpus, né, a própria doença relacionada a IgG4, às vezes consome também. Então, esse diagnóstico, às vezes, ele passa desapercebido. Uma outra, né, então, é a anemia com uveíte, né? É a tinossíndrome. Essa também é uma condição importante, não pela sua frequência, mas pela sua forma de expressão clínica, que o grande marcador diagnóstico é uma uveíte, e o paciente ele tem uma manifestação sistêmica muito pronunciada. Parece uma vasculite, do ponto de vista de expressão clínica. Então, o paciente ele tem uma fraqueza importante, ele tem uma dinamia, ele tem uma perda de peso, ele tem, às vezes, simula um quadro consumptivo, ele tem artralgia. Então, mas o grande marcador é e manifestações desse acometimento tubulo-intersticial, poliúria, polidipsia. Então, toda vez que você tiver com um paciente com olho vermelho no consultório, queixando que está acordando muito à noite para urinar, pensa na possibilidade da tinossíndrome, que é a nefrite intersticial aguda com uveíte. Então, são condições raras, mas que vale a pena aí o destaque. Essas são condições sistêmicas não infecciosas, tá? E não relacionadas à droga. Em relação às infecções, né, então, também vale destacar algumas, sobretudo no nosso meio, né, que precisam ser reconhecidas. Vou usar aqui um outro recurso mnemônico com C, que eu gosto para lembrar das principais, que é a MLLC. Então, o que é a M é de micobactéria. A micobactéria tuberculose é uma causa comum de nefrite túbulo-intersticial granulomatose, aqui é o granuloma caseoso, né, que vai ser o destaque. Você tem a legionela, que é muito comum em prova de residência, mas a gente não costuma fazer diagnóstico, né? Mas é importante lembrando que tem um teste diagnóstico muito acurado para o diagnóstico de legionela, que é a pesquisa do antígeno na urina. O antígeno urinário de legionela na urina, ela tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. Você precisa lembrar de leptospirose, uma outra condição, e citomegalovírus. Então, lembrando que essas condições, elas às vezes vão acometer pacientes imunossuprimidos. E quem lida na seara do transplante, eventualmente se surpreende com essa condição. E ela, às vezes, é um desafio para o transplantador, porque ela se confunde do ponto de vista de expressão histológica com a rejeição. Porque nós estamos falando aqui de uma doença, de uma inflamação tubulo-intersticial, às vezes com tubulite. O que vai facilitar o diagnóstico, às vezes, é a expressão granulomatosa. Então, toda vez que você tiver um granuloma presente, você pensa também em infecção. Embora a droga possa também provocar o granuloma, e ele pode ser uma chave importante para você pensar nessa condição. Existem causas mais raras, né, Netão? Então, listéria, eventualmente pode provocar estrépito.
E aí, geralmente, o contexto é o contexto de imunossupressão. Não, muito bom. Eu quis começar por essa parte justamente porque isso é pouco abordado, né? Normalmente, quando a gente vê alguém conversando a respeito do tema, o tema da nefrite do intersticial ele é muito relegado, né? A gente não É, vê ele sendo muito discutido em congresso, talvez até pela falta de estudos, né? É carente nessa área, mas eu acho que a gente tem que levantar porque isso que você falou no início da live é cada vez mais frequente. Seja porque está aparecendo mais, seja porque a gente tem dado mais diagnóstico. Realmente é uma grande dúvida. e eu tive, assim, um adendo aí nessa discussão, né, Tom? Porque eu, por coincidência, tive alguns casos recentemente, diagnosticados pelo Stanley e por Davi, de nefrite tubulointersticial granulomatosa, cara. Isso é uma coisa que chama atenção às vezes. Está no grande capítulo das nefropatias granulomatosas. E aí, só para nossa audiência se situar, nesse diagnóstico diferencial das nefropatias granulomatosas, você tem três grandes grupos que é importante a gente pensar. Anemia, as vasculites, elas se expressam como nefrite granulomatosa e as crescênticas por imunocomplexo. Então, são os três grandes grupos de condição que se expressam eventualmente como uma nefrite granulomatosa. Lembrando que a anemia ela vai se subdividir nessas três condições que eu acabei de me referir. Sarcoidose é a principal, infecção, lembrar das infecções classicamente granulomatosas, no nosso meio tuberculose é uma coisa Disparado, né? que você tem que pensar de maneira obrigatória e droga, eventualmente, ela pode provocar. Então é só Show de bola. uma digressão aí sobre o diagnóstico inicial das nefropatias granulomatosas dentro do qual a anemia se inclui. Não, muito bom. E aí, puxando essa última que você falou, que são as drogas, que efetivamente são as mais frequentes, a gente conhece a história lá da meticilina, que nem está mais no nosso meio, mas que puxou a carroça e que, de uma certa maneira, trouxe, eu costumo dizer que uns certos vieses, porque a gente sempre espera a tríade da nefrite tubulointersticial aguda, a gente sempre espera uma resposta tal, uma evolução tal, e que nem sempre a gente encontra. Queria que você falasse um pouquinho agora a respeito das drogas principais e não só dos antibióticos propriamente dito, dos anti-inflamatórios que são tão frequentes, mas o que você tem visto, o que tem na literatura que te chama a atenção? Isso é uma coisa até mais ou menos intuitiva, né, para você pensar nesse diagnóstico. Então, basicamente, ela, idealmente, vamos chamar assim, ela deveria ser uma droga já reconhecidamente relacionada à anemia, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre quais são as principais. Existe uma temporalidade, tanto para o aparecimento da condição, quanto para a sua remissão ou regressão após a suspensão. Então você tem aí a especificidade da droga, por assim dizer, e o critério temporal, tanto para o surgimento quanto para a remissão. Então, você combinando esses dois fatores, facilita você pensar na anemia relacionada à droga. E aí usar mais um recursozinho mnemônico, né, então, para as drogas, que eu sempre associo aí com o ABCDE. Então vamos destrinchar um pouquinho. O que é o A? O A ele é anti-inflamatório, antibiótico e halopurinol. Nos antibióticos, você tem que lembrar muito aí de penicilina, muito de cefalosporina. Lembrando que classicamente a anemia relacionada à droga foi descrita com a meticilina, né? Ela, na verdade, foi responsável pela descrição da figura de livro dessa condição. Então, penicilina, cefalosporina, rifampicina e Bactrim. Sulfametoxazol, trimetoprim. São os principais, né, relacionados a antibiótico. Vou dar mais um aqui, de um caso que eu tive, inclusive com o marido de uma médica, grande amiga minha, com cipro. Essa estaria no meu C, por que eu tirei desse grupo, né? Então, porque é uma particularidade, nem todas as quinolonas comungam dessa propriedade. Parece que é uma coisa mais específica do cipro. Então, eu tirei do A e coloquei no C para facilitar, a lembrança, entendeu? Bora seguir. O B é de bomba de próton, são os inibidores de bomba de próton, e aí a figura mais importante é o omeprazol, de prescrição
indiscriminada, em boa parte dos casos, inadequado. Então, lembrando que essa droga ela é uma causa importante de anemia farmacológica. Então, sempre lembrar dela. O C, aí eu costumo coloquei... dizer, Fernando, que minha mãe já evitou muita anemia. O povo chegava para ela, toma meu para ela, falava, não, dá um carbonato. Bicarbonato é um anti-anemia, né? Mas é importante lembrar, cara. E essas condições, também é importante a gente falar um pouquinho de mecanismo, né? Porque boa parte dessas lesões são de natureza alérgica. Aí, quando eu estou falando alérgica, é um fenômeno de hipersensibilidade. E como tal, ele comunga característica com todos os fenômenos de hipersensibilidade. E um deles é a maior agressividade da lesão numa reexposição. Então, às vezes o indivíduo tem aquele, usou omeprazol durante muito tempo, a condição aí não se desenvolveu, ou se desenvolveu de maneira frustra, ele interrompe por um tempo, depois reintroduz, a doença se aflora de maneira mais pronunciada. A gente já reconhece esse fenômeno em condições de hipersensibilidade e não é diferente na anemia relacionada a fármaco, tá? Então, lembrar aí dessa possibilidade. E aí é uma outra dica clínica, né, Netão? Às vezes, na primeira exposição, o fenômeno pode demorar muito a aparecer. Então, às vezes, não é aquela associação tão rápida como a gente imaginaria que fosse, né? Você começa a droga, poucos dias depois, o indivíduo já está desenvolvendo anemia. Não. Às vezes pode demorar semanas ou meses, principalmente com anti-inflamatório. Então, os pacientes reumáticos aí, que usam anti-inflamatório por longo período, às vezes vão demorar muito tempo para desenvolver uma anemia numa primeira exposição. Já na reexposição ao agente culpado é diferente. Aí, como você tem o fenômeno da memória, nós estamos falando aqui de hipersensibilidade, a agressão ela costuma ser rápida, isso é uma dica clínica importante. Então, isso que você citou, eu não sei se você já viu esse trabalho, essa descrição, tem um relato de caso com anti-inflamatório de 18 meses. Isso eu não sabia. 18 meses é bastante. Revendo a literatura, hoje eu vi essa descrição, já tinha lido a respeito disso, mas 18 meses. Então, realmente, não é uma coisa esperada, né? A gente tem que estar sempre ligado nisso aí. E lembrando, né, Netão, que isso, às vezes, o diagnóstico às vezes nem sempre é fácil mesmo, você precisar do dado histológico, porque uma mesma droga, ela pode ter mecanismos de lesão renal diferente. O clássico é o anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório ele pode ser um agente responsável por NIA, fenômeno de hipersensibilidade, mas a gente conhece também aquele fenômeno isquêmico, né, pré-renal relacionado ao NIA, que aí o substrato é inibição de prostaglandina. Então, aí é uma outra via de lesão renal, né? Além de podocitopatia, que ele pode dar também. E membranosa, né? Então, às vezes, ele pode dar lesão mínima e membranosa. Essa é uma outra dica para você pensar em NIA relacionada a AINE. Então, às vezes o indivíduo ele desenvolve uma proteinúria maciça, que não é comum nas NIAs, né? São tipicamente proteinúrias tubulares, não nefróticas, raramente vão ultrapassar aí a faixa de 1 grama em 24 horas, mas toda vez que essa condição se acompanhar de uma proteinúria nefrótica muito importante, pensa na possibilidade de uma doença glomerular associada, ou já pré-existente, ou induzida pelo mesmo fármaco, que provocou a anemia. E aí o anti-inflamatório ganha destaque. E aí você precisa pensar em lesão mínima e membranosa. Os AINE provocam as duas condições. Isso é uma dica importante. Então nós falamos do A, antibiótico, alopurinol e anti-inflamatório não esteroidal. Falamos do B, inibidor, bomba de próton, né? São os inibidores de bomba de próton. E o C, tem duas classes importantes no C, né, então? O ciprofloxacin, aí eu não coloco todas as quinolonas, que isso é uma coisa discutível, parece que é uma coisa, como eu disse, mais específica do cipro. E a cimetidina, mas parece que a ranitidina também tem algum potencial de hipersensibilidade renal, tá? Então lembrar aí também da cimetidina, que quase não existe mais. Né? Da bicarbonato. Então, hoje não usa cimetidina, né? Então a ranitidina ela pode estar implicada nisso, tá? O D, cara, o D é de diurético. E aí tem um diurético que a gente usa com muita frequência, que é a furosemida.
Mas tem um outro diurético de alça que eventualmente eu uso, que é a bumetamida. Então, a bumetamida é um outro diurético de alça e ela também está implicada nessa condição. E às vezes a dica aqui, na suspeita de NIA induzida por furosemida, é trocar pela bumetamida, porque como é um fenômeno de hipersensibilidade, não está necessariamente relacionado com a classe. Diferente, por exemplo, das penicilinas e das cefalosporinas, que comungam aquela estrutura química do anel beta-lactâmico, por isso que é mais comum com a classe inteira. Aqui no diurético, não. Você pode eventualmente trocar, porque eles não têm essa superposição de estrutura química. Então, é uma Ótima dica. dica. A bumetamida é difícil de achar, é o Burinax, o nome de marca. Então, eventualmente, eu mando manipular. Aqui em Belo Horizonte há algumas farmácias que manipulam a dose de 1 miligrama, a dose a Padrão, posologia, né? né, padrão. O ECA, eu chamo de especiais, tá, né? Então, os principais são acima, nesse nosso recurso mnemônico do ABCDE, o E são os especiais. E nos especiais, é importante você lembrar da mesalazina. Então, a mesalazina é muito usada para tratar doença inflamatória intestinal, né? Então, nesse contexto, se o paciente desenvolver comemorativos de NIA, pensa na mesalazina. E agentes oncológicos, né? Então, e aí tem uma classe que está sendo muito alavancada na oncologia, dada a sua eficácia e a paucidade de efeitos colaterais, é uma classe interessante, são os inibidores de checkpoint do sistema imunológico. Tá? Então, uma classe ampla, muito aí promissora não, né? Já é uma realidade. Então, são MABs também, o mais comum, se não me falha a memória, o mais comum não, o mais usado é o Tem o ipilimumab, o nivolumab é muito usado. Nivolumab, isso aí, nivolumab. Então, lembrar dessa classe, são os inibidores de checkpoint do sistema imune, tá? Então, nós vamos falar muito dessa droga. Então, é uma área de diálogo aí da nefrologia com a oncologia. Toda vez que você tiver com um paciente oncológico, com suspeita de mil, usando uma coisa que você não sabe o que é, pensa na possibilidade de um inibidor de checkpoint do sistema imunológico. Então, o ABCDE é discorrido aí para a gente. E eu vou aproveitar, também fugindo um pouco do tema, mas para dar uma dica desse assunto. A gente podia até depois bater um papo a respeito de nefro-oncologia, viu? Acho que dá um bom bate-papo. Tive recentemente um caso com o Fonseca, ele me mandou uma paciente que estava usando a imunoterapia e ele tinha uma bacteriúria assintomática e queriam tratá-lo. E um dos problemas de usar antibiótico nesses pacientes é porque você derruba todo o tratamento, no final das contas. E ia ser mais ou menos o omeprazol da vez, né? Exatamente. Entrou no lugar na hora errada, com indicação errada. Então, também é outra coisa que a gente vê demais nesse tratamento desnecessário com antibióticos, muitos dos quais que podem levar à anemia, e em associação, tem um trabalhinho que eu vi com esses imunoterápicos, colocando alguns fatores preditores, um deles, mais ou menos 14 semanas é o tempo, então não é aquela coisa imediata. Você tem um tempo aí de uso e está em associação com o inibidor de bomba de próton. Ô, Netão, e olha como o negócio, se você tiver esse recurso mnemônico em mente, é fácil você montar um quadro hipotético, o que é cotidiano no hospital. Então, imagina um indivíduo com doença inflamatória intestinal, usando mesalazina, interna com infecção, ganha lá uma penicilina da vida, uma cefalosporina da vida, ganha um inibidor de bomba, que é quase que universal, está um pouquinho edemaciado, você ganha uma furosemida e desenvolve uma anemia. O desafio aí é saber qual que é a droga culpada, né? E aí esse cenário expressa muito bem essa situação desafiadora que a gente tem vivido, que é a polifarmácia, né? Então, não é tão
simplista esse diagnóstico, porque normalmente você não encontra uma droga culpada isolada. Não é infrequente, né, a superposição de drogas culpadas. Lembrando que esse painel que a gente descreveu no ABCDE, ele é clássico, né, classicamente descrito, então isso facilita um pouco o raciocínio clínico, mas é crescente, né, Netão, o número de drogas que estão relacionadas ao desenvolvimento de NIA. Em tese, qualquer uma pode dar, porque nós estamos falando de um fenômeno de hipersensibilidade. Então, individualmente no seu paciente, você vai pensar nesse fenômeno baseado naquela chave diagnóstica que eu mencionei, ou seja, a temporalidade para a indução da condição, para o início da condição, e para a remissão. Então, não é nenhuma dessas clássicas do ABCDE, e ainda assim você suspeita que possa ser alguma, você vai pensar nisso nessa condição. Opa, esse paciente começou a droga tal tem pouco tempo, deixa eu tirar. Tirou, melhorou, é a droga culpada. Então, ela não precisa estar necessariamente aí na nossa lista do ABCDE. Essas são as mais comuns. Mas em termos individuais, qualquer droga pode dar, porque nós estamos diante de um fenômeno de hipersensibilidade. Boa. Esse paciente hipotético aí, por sorte dele, eles suspeitaram de Covid e deram corticoide para ele. Mas não é, cara, é um negócio assim, cotidiano, né, velho? Isso aí E eu vou te falar assim, Fernando, a minha leitura dos meus últimos anos foi valorizar muito hábito de vida, mas uma das coisas que me chamou muita atenção, que melhora, principalmente idosos, né, que normalmente estão polimedicados, é tirar remédio. É impressionante, eu vejo hoje, às vezes, muito mais resultado tirando o remédio do que dando o remédio. É um negócio bizarro. Não Que tem a ponto menor que a gente dúvida. chegou? E essa, de fato, é uma situação extrema, né, do potencial iatrogênico aí de uma polifarmácia, mas, assim, isso não está longe de ser realidade. E o quadro se reveste de um desafio ainda maior, né, porque esse indivíduo num hospital, e a essa possibilidade também se superpõem várias outras de lesão renal aguda. Esse paciente pode desenvolver uma diarreia relacionada a antibiótico, ficar hipervolêmico, piorar a função renal nesse contexto. Ele pode ganhar um exame contrastado qualquer. Então, assim, a função renal piora, na verdade, num contexto multifacetado. São várias as possibilidades, né? Sobretudo na medicina cada vez mais invasiva que a gente faz, cada vez mais medicalizada, né? Assim, com cada vez mais medicamento. Então, é bastante desafiador. A gente vai falar um pouquinho do diagnóstico, e nem sempre o quadro se apresenta de forma clássica, né? Às vezes o que acontece só uma creatinina, sem nenhum outro comemorativo mais específico da condição. Fernando, e tem uma condição que sempre não vou te falar que me angustiou, mas que sempre me chamou a atenção, que é o seguinte: o cenário hospitalar, naturalmente, a gente faz mais exame. Você imagina o tanto de gente que não está tomando aí anti-inflamatório por uma sinusite da vida, mais um inibidor de bomba de próton, e que não está tendo, mesmo que leves aumentos de creatinina, que não estão sendo verificados. E que eventualmente vem, sobe, melhora, e que é um paciente muitas vezes com uma síndrome metabólica, que vai ter ali na frente um diabetes, vai ter uma obesidade, vai ter uma hipertensão, e que está fazendo micro lesões no curto prazo e que no médio e longo prazo pode fazer toda a diferença, né? E outra, né, Netão? O aumento da creatinina, nesse aspecto, ele vai realmente te estimular a pensar nessa condição. Agora, o cenário ambulatorial, de fato, ele é mais problemático, porque às vezes o que acontece é uma desvalorizada piúria, né, que esse paciente apresenta. Sobretudo se você não confia muito no laboratório, sobretudo se não tiver cilindro leucocitário, é só uma piúria isolada. Nós temos a sorte aqui de ter um bom suporte laboratorial. Existe um laboratório importante aqui em Belo Horizonte, que é um parceiro aí da Nefroclínicas, que é uma referência em sedimentoscopia. Isso, eu acho que deve ser da sua prática também. De vez em quando a gente pega aqueles sedimentos do laboratório Paula Castro com piúria, com cilindro leucocitário, né, num paciente, às vezes, com creatinina inalterada. Então, no cenário ambulatorial também, você tem que estar atento, não desvalorizar, né, esses achados. Sem dúvida. E você comentou a respeito do diagnóstico, né? Normalmente, quando se fala em NIA, se pensa na tríade de racha, febre e eosinofilia.
Só que isso está presente atualmente em mais ou menos 10% dos casos. Ou seja, não espere isso para dar o diagnóstico, né? Tem que pensar lá na frente. E eu digo que eu vou até além. Remédio, ele tem que se provar útil em toda consulta. Toda vez que você tem que passar ali um pente fino e falar assim, não, esse está valendo eu Tá manter. valendo a pena? Isso é uma boa. Porque é algo que transcende o rim, né, Fernando? Com É algo certeza. que pode trazer muito problema, então o custo-benefício tem que estar valendo a pena. Já que o diagnóstico não é tão simples assim, o que te chama a atenção, tanto na história clínica, quanto em dados laboratoriais, para você pensar na NIA? O quadro clínico ele é frustro, né, então, salvo quando você tem essas condições sistêmicas que a gente mencionou anteriormente, né? A doença relacionada ao IgG4, com seus comemorativos sistêmicos, a tinossíndrome, uma doença autoimune com suas características específicas, mas em regra, o que você vai ter ali é um aumento da creatinina sérica, associada ou não a achados urinários mais característicos, quais sejam a piúria, e obviamente nós estamos falando de uma piúria estéril, né? Com ou sem cilindrúria leucocitária. Então, os cilindros leucocitários também são um marcador importante dessa condição. Eventualmente pode ter uma hematúria discreta, raramente com cilindro hemático, tá? Então, a presença do cilindro hemático, ele não exclui essa possibilidade, eventualmente pode acontecer, mas o grande marcador aí, do ponto de vista da análise urinária, é a piúria estéril e a cilindrúria leucocitária. A eosinofilia, né, então ela pode acontecer, isso às vezes é uma ajuda, diagnóstico, sobretudo no contexto da ira, né? Então toda vez que você tiver um paciente com ira, com eosinofilia, eu estou me referindo à eosinofilia, isso te favorece pensar nessa condição. Já a eosinofilúria é um pouco mais controversa, né? Então a gente pode abrir aqui uma discussão, não sei o que você pensa, mas é um teste com um desempenho operacional ruim. Aí nós estamos falando de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Eles são muito baixos. Baixos a ponto de mudar pouca probabilidade pré-teste. E como eu sei, a gente gosta muito dessa abordagem bayesiana do problema, um teste que altera pouco aí a chamada razão de verossimilhança, né, a probabilidade pós-teste, tem pouca utilidade clínica. Então, na prática, eu não valorizo muito. Sobretudo porque você tem que ter um critério diagnóstico específico para isso, assim, adequado, que é a eosinofilúria, ela vai estar presente quando mais de 1% das células leucocitárias são eosinófilos. Existe uma coloração específica para você pesquisar eosinófilo na urina, que é a coloração de Hansen. Então não fica muito apegado com eosinofilúria, não. Eu, particularmente, não valorizo muito, tá? Fernando, eu trouxe para a gente exatamente o trial que mostrou isso aí, com números. Legal. Ele é um retrospectivo do CJAS de 2013. 566 pacientes, desses, 179 tinham eosinofilúria, só 28 tinham biópsia conia. Beleza, ou seja, eosinofilúria positivo não serviu para nada. 387 sem eosinofilúria, 63 conia. E o likelihood ratio, que é a razão de verossimilhança, como você bem citou, ela é próxima de 1 para ambos, tanto para positivo como negativo. Muda nada, Resumo né? da ópera, esse exame é inútil. Completamente inútil até prova em contrário. Pode ser que amanhã saia alguma coisa que em determinada situação vale a pena, né? Ele levanta a ideia aí talvez de um aterembolismo, né? De uma rapidamente progressiva, mas aquela coisa que durante muito tempo, eu lembro da minha época de residência pensando em eosinofilúria até para prova, né? Não, Muito eosinofilúria apegado a isso. realmente, infelizmente, não é um bom teste diagnóstico para a gente buscar a ANIA. Acho que é uma ótima lembrança. Eu quis trazer exatamente esses números. É um trabalho retrospectivo, mas assim,
quando se fala em NIA, é o melhor que tem. Não Olha, tem então, nada muito melhor, não. só a propósito que eventualmente pode acontecer do médico se deparar, então existem outras condições renais agudas eosinofilúricas, né? Você citou bem a doença ateroembólica, a ateroembolia, né? A síndrome do dedo azul, a vasculite, ANCA associada também, e a própria necrose tubular aguda, ela pode provocar eosinofilúria. Mas o grande destaque aí, a ateroembolia. Então, a ateroembolia ela entra aí como uma condição eosinofilúrica, o que vai te ajudar a fazer essa discriminação é o quadro clínico, né? Lembrando que ambas podem dar eosinofilia, todas duas, ambas podem dar lesão de pele, mas uma, que é a ANIA, a lesão é tipicamente máculo-papular. Já na ateroembolia, não. Nós estamos falando do livedo reticular, aquela lesão clássica do livedo, né? E a condição isquêmica de extremidade esplâncnica eventualmente vai te ajudar a pensar mais na doença ateroembólica e a sua correlação, a sua ocorrência num paciente de alto risco aterosclerótico, eventualmente submetido a um procedimento vascular, endovascular, invasivo. Então, isso ajuda nessa distinção. Boa A história lembrança aí. clínica ajuda demais. Eu falo que o grande problema é quando esse sujeito, e muitas das vezes, ele está no hospital, né? Porque aí ele foi submetido a um cateterismo e ele está tomando tudo que você imaginou aí de AE. Né? Então, Isso aí é difícil pra caramba, né? e aí a gente cai naquela situação. Poxa, se é difícil e talvez os dados clínico-laboratoriais não sejam tão robustos, quem biopsiar? Então, a biópsia, ela deveria ser realizada naqueles pacientes que você pensaria em tratar rapidamente a condição. Estou trazendo de modo simplificado, tá? Falando de outra maneira, aquele paciente que tem uma condição branda, com disfunção renal leve, sem um caráter rapidamente progressivo, eventualmente você pode ser um pouco mais conservador. Conservador em que termos? Você pode suspender a droga e esperar a resposta. Então, aqui é uma outra demarcação clínica, né? Depois de suspender a droga suspeita, quanto tempo você deve esperar para a função renal começar a melhorar? Isso é uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento, né? Então, esse prazo aí, ele está delimitado em mais ou menos 2 semanas. Então, pensou em NIA relacionada à droga, suspendeu a droga, você esperaria em até 2 semanas uma melhora de função renal. Se isso não acontecer, você biopsia o paciente. Tá? Aí nós estamos falando daquele cenário brando, tá, Netão? Em contraposição, a condição maligna, agressiva, de curso rapidamente progressivo. Esse paciente é um óbvio candidato à biópsia, porque ela vai orientar o tratamento. Mas você também já fez menção, esse paciente às vezes ele está internado, ele é cheio de comorbidades, está anticoagulado, você pode biopsiar, né? E você suspeita de uma anemia relacionada à droga, e está perdendo rapidamente função renal. Então, às vezes, nesse caso, você eventualmente até abre mão da biópsia e já começa o tratamento. Né? Então, acho que essa é uma conduta plausível, né? Assim, num cenário como esse. E eu vou te falar o seguinte, eu falo que quando você lê no livro é simples, mas esperar 2 semanas para aquele sujeito que está com uma creatinina que não é aquela coisa galopante, mas está subindo, mesmo que devagarzinho, às vezes um jovem, aquilo é angustiante de um tanto que todo dia que você passa no quarto você fala assim, eu vou biopsiar esse cara, não vou segurar mais um dia e tal. E realmente a gente teve um caso que você lembra muito bem disso, né? Que eu vou te falar que boa parte dos cabelos que eu perdi, eu acho que foi dessa época que o infeliz me contou aos 47 do segundo tempo que tinha tomado um anti-inflamatório com uma prevenção de ressaca. Não, dado por um colega médico. Então, realmente, assim,
que foi quem me levou a figura Eu para estava ser lembrando, cuidado. estava achando que era outro caso. Esse também é um caso dramático, mas esse outro também acho que te fez perder alguns cabelos, dada a proeminência da figura acometida com a condição. É, ô, Depois eu vou te Fernandão, lembrar desse caso. tá. E me conta uma coisa, você citou aí a questão do tratamento. É, a gente acaba tendo o corticoide como sendo o nosso carro-chefe. A minha dúvida para você não é nem sobre qual é, se você pulsa ou se você entra com corticoide oral ou se depende da situação. Não, aí depende. Então, de forma também didática, se o curso for rapidamente progressivo, eu acho que tem lugar a pulsoterapia com solumedrol, né? Você dá ali a paulada na inflamação. Então, aquele esquema clássico aí de 500 miligramas, 3 dias de solumedrol, seguido com a dose de 1 miligrama por quilo dia. Aí nós estamos falando de uma fórmula maligna, rapidamente progressiva de disfunção renal. Eu acho que aí tem seu lugar, tá? Esse pulso. Do contrário, se ele não, o caso não preencher esse critério de evolução rapidamente progressiva, você pode começar aí com uma dose oral de 1 miligrama por quilo dia como estratégia inicial, tá? Então, lembrando que E, mesmo que você for biopsiar, cara, você biopsia e já começa o corticoide, né? Então, e aí depois a gente vai avaliar a condição histológica, né? Lembrando que a biópsia, né, então ela ajuda. Esse caso, depois eu vou te lembrar, você ainda nunca, não lembrou quem foi. A biópsia ela vai tô até com ajudar. medo de lembrar. Vai Não, cair o resto dos cabelos. esse caso foi bater taquicardia. Esse caso, assim, numa situação. Aí você começa o tratamento e tem o patologista te dá a biópsia. A questão aí do tempo que você vai usar, se é que vai usar, depende muito do balanço da inflamação versus fibrose. Às vezes você pega um cenário aí de uma IFTA, de uma inflamação, mas com muita fibrose, às vezes com fibrose associada a granuloma, que até piora um pouco o prognóstico, você tem que ser, às vezes, mais parcimonioso tanto com a dose quanto com o tempo de terapia. Salvo uma condição, que foi o que aconteceu nesse caso, que depois eu vou te lembrar. Porque às vezes você tem a fibrose, isso é uma extrapolação que a gente até aprendeu da transplantação. Então, às vezes você tem uma área de fibrose, mas com inflamação de permeio ao tecido cicatricial. Isso é uma condição de mau prognóstico, é um forte preditor de má evolução e que às vezes vai te ajudar a tomar a decisão de manter o tratamento, mesmo num cenário de fibrose mais exacerbada. Então, pesquisa, pergunta para o patologista se tem inflamação de permeio. Na transplantação, a gente já valoriza muito esse dado. A outra é se a inflamação intersticial agride o túbulo, né, que é a tubulite. Então, toda vez que você tiver tubulite também, é um outro dado de pior prognóstico, a inflamação que ela invade a membrana basal do túbulo, isso que caracteriza a tubulite. Então você precisa, às vezes, ser um pouco mais agressivo no tratamento. Então a biópsia vai te ajudar tanto na sustentação da sua terapia inicial e, eventualmente, até a modulação, para baixo ou para cima, a depender do balanço dos fatores inflamatórios e fibróticos que eu acabei de descrever. Você tem alguma restrição ao uso do corticoide quando o fator etiológico é anti-inflamatório não esteroidal? A resposta ela é pior, né, cara? Mas não, eu uso também. Esse caso que a gente tratou junto, ele foi por eu acho AINE. que Esse caso foi por AINE, e foi um AINE por apresentação retal, um supositório de diclofenaco que a paciente utilizou. Ela fez uma ANIA, você biopsiou ela precocemente na internação, veio um padrão aí de NIA com a fibrose importante, mas você tinha ali focos de inflamação no tecido cicatricial. A gente acabou mantendo o corticoide e a evolução foi super favorável. Esse caso já tem uns 6 anos, uma paciente que a gente previa que ia para diálise rapidamente. Ela está até hoje em tratamento conservador. E foi por eu um já sei que. anti-inflamatório. Lembrou? Lembrei. Eu perdi muito cabelo.
um supositório retal, né, cara? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Agora eu lembrei. Realmente o envolto. Nossa Senhora. Ah, Supositório de diclofenac, com senti até anemia calor aqui. pós. Ah, Fernandão, quanto tempo? Então Porque aí, acaba cara, sendo depende. assim, é impressionante como que isso é raso na literatura, né? Acaba É, tendo muita opinião de especialista. aí, assim, é como eu faço, né? Então normalmente, a gente vai dividir a cortoterapia em dois grupos, né? Um paciente com resposta precoce e sem resposta precoce. O que eu chamo de resposta precoce? É melhora de função renal em até 4 semanas. Então, eu mantenho essa dose inicial por 4 semanas, checo a resposta, claro que você está acompanhando esse paciente de maneira mais ativa, e checou a resposta. Respondeu, você começa a descalonar a corticoide, tá? Então, esse descalonamento vai demorar aí 3 a 4 meses até a suspensão. O paciente que não tem resposta precoce é aquele que não respondeu em até 4 semanas. Aí esse eu mantenho aí por 2 a 3 meses. Em regra, 3 meses, tá, né? Então, para ser bem prático. Então, são 12 semanas naquele paciente É. sem resposta precoce. Eu mantenho por 12 semanas. Não respondeu com 12 semanas, é lógico, eu estou falando de um quadro que não tem tanto. Tem diagnóstico histológico na mão e a inflamação vale a pena ser tratada, tá? E aí, nesse cenário, eu penso na possibilidade aí de usar micofenolato. Já usei sirolina numa condição que eu suspeitei inicialmente de doença relacionada a IgG4 e era com boa resposta a sirolina. Lembrando que essa é uma condição brutalmente fibrosante, né? Então, o sirolina parece ter um. Nós estamos falando só de racional, porque não tem nada muito robusto nisso, mas como é uma doença que fibrosa de maneira muito galopante, é uma possibilidade terapêutica interessante. Lembrando que na IgG4 você teria uma outra facilidade diagnóstica que é dosar a IgG4 no sangue, tá? Então, se você pensa nessa condição, você pode fazer a dosagem da IgG4 no sangue. Se vier alta, você está com o diagnóstico na mão. Você falou do micofenolato, eu lembrei de um outro trabalho que eu vi nessa revisão que eu fiz, de um trabalho também retrospectivo, mas em pacientes com NIA córtico-dependentes. Ia reduzindo, 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 piorava a função renal. Esse eu nunca E vi. aí entraram com micofenolato e tiveram uma boa resposta. Um trabalho retrospectivo, acreditam que ali no meio tinha um viés grande de doenças autoimunes associadas, que tinha menos droga e mais autoimune, mas me chamou bem a atenção quando eu vi esse trabalho. Depois eu te mando ele. E outro Se não dado que conseguir isso. micofenolato, né, então, que é dificuldade no nosso meio, né? Nós temos uma certa facilidade, porque temos aí uma transplantado, você sempre tem aquela doação de micofenolato que a gente acaba usando, mas a outra possibilidade é a azathioprina, né? Num cenário desse aí você pode tentar também. Boa. E outro trabalhinho que eu achei interessante, isso é talvez para fechar com chave de ouro nossa live e colocar essa dúvida na cabeça do médico, caneta solta para prescrever essas drogas. 40% das pessoas que têm mania não retornam para o seu valor basal depois da melhora, a despeito do uso de tratamento. Ou seja, 40% é aquele sujeito que faz, às vezes, pico de 4, 5 e que volta para 1,5 de creatinina. Isso, para ele, dependendo da idade, isso pode ser terrível. Você pode ter assinado para ele que daqui a 20 anos ele está em diálise. Até porque é o grupo idoso que é o mais acometido com essa condição, né? E ele já não tem mais reserva, né? Então, uma Exatamente. paulada Então, dessa pode ser a parte de calma. é um número muito grande, né? Não é uma coisa tão simples assim para a gente não pensar se vale a pena. Eu não sou definitivamente um cara que remédio é mal, eu sou do capeta, não, vamos fazer só medicina alternativa, nada disso. Mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter receita azul, não é só para prescrever Rivotril, não. Você tem que ter receita azul para prescrever muita coisa, porque o lado negro da força pode ser muito ruim. Isso aí. Fernandão, Perfeito. alguma consideração final? Achei que foi bem legal, acho que a gente conseguiu passar de forma prática aí tudo que remete aí, boa parte do que remete à ANIA. Alguma outra consideração? Então, eu só, para terminar, sarcoidose, tá, né? Então, como é que você trata? É com corticoide também, é essa dose de 1 miligrama quilo dia, e aí você
faz por 8 a 12 semanas, geralmente 12 semanas e começa a descalonar. A resposta geralmente ela é boa, mas ela pode ter esses relapsos, né? Esse curso aí recidivante ao longo do tempo. Nas recidivas você pode repetir o curso de corticoide nas formas frequentemente recidivantes ou refratárias. Aí você começa com alternativas anedóticas, né? Uma possibilidade de talidomida, por exemplo. Mas geralmente responde bem aí a corticoide, tá? E como você bem comentou a respeito da IgG tipo 4, na sarcoidose, lembrar que você também tem a dosagem da ECA, né? Que também Isso. pode ajudar aí no diagnóstico. Perfeito. Fernandão, Show de espero bola. semana que vem já ter para nossa audiência aí o próximo Nefro Expert, onde será, com datas e tudo mais. Vamos que vamos. Vai ser top, cara, como tem sido, né, Netão? Vai ser melhor. Beleza. Valeu, gente. Grande abraço e Beleza. até a Falou, próxima. turma. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.